E aí, pessoal, professor Abuneto mais uma vez, sempre trazendo assuntos pertinentes, assuntos interessantes do mundo das licitações. E hoje a gente está aqui para mostrar parte 2 do vídeo sobre habilitação. Então hoje a gente vai tratar sobre a habilitação fiscal e trabalhista e social, a habilitação econômica e financeira e a habilitação técnica. Tá? Então ainda tratando ainda sobre quando deve ser completo ou não. Então está interessado aí, fica com a gente para dar continuidade a esse assunto aí interessante. Terminando a habilitação jurídica, a gente passa aí para a habilitação fiscal, social e trabalhista. Tá? O primeiro item solicitado é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto à Receita. Ó. Essa partezinha azul aqui a gente colocou para explicar melhor. Isso aí você vai consultar o CNPJ no site da Receita. Tá? A gente vai mostrar, a gente está mostrando a janelinha aí, como é que é a cara ali do sítio da Receita, onde vocês podem pegar esse documento. Partindo daí, a gente vem para a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. O que é isso aí? Isso é a certidão negativa de dívida ativa da União dentro do site da Receita. Estamos mostrando também na janelinha aí o site aí onde pode pegar esse documento, tá? É para verificar se a empresa não tem dívida com a Receita Federal, geralmente linkado ali é o que? A imposto de renda, tá? Entre outros tributos que tem a ver com o governo federal. Partindo para o 918, já é a prova de regularidade com o FGTS. Estamos colocando também a janelinha com o site aí onde conseguir essa regularização, porque é exatamente para verificar se não há pendência da empresa com o fundo garantidor aí do trabalhador. A partir daí, é a exigência trabalhista, lá do TST, na Justiça do Trabalho. Então é verificar se a empresa não tem processo trabalhista ativo, né, ou pelo menos não resolvido. Estamos colocando também um site aí onde a empresa pode estar puxando ali a sua certidão do TST, tá? Tá de azul para explicar melhor aqui. O 920, ele já trata da parte fiscal. O que é exigido aí? Primeiro a prova de inscrição do contribuinte ali, estadual, distrital. E o segundo, ele pede ali a regularidade. Provou que é contribuinte e embaixo, ela está regular ou não, ou seja, ela pagou os tributos estaduais ou municipais em dias. Tá? Por que está sendo colocado o ou? Porque a depender do objeto da licitação, o órgão ele deve cobrar ou um ou outro. Ou ele vai cobrar do Estado quando for uma empresa que ela seja contribuinte do ICMS, ou seja, alguns objetos, como comercialização de produtos, tá? E serviços de transporte e comunicação, ele é cobrado o estadual, o ICMS. Já os serviços de forma geral é cobrado ISS, ou seja, nesses dois itens aí, eu agente público, vou estar cobrando o distrital ou municipal. Tá? Então tem que ter essa diferenciação na licitação e a empresa que for participar, ela vai ter que cumprir, claro, se estiver no edital pedindo os dois, ou a empresa contesta o edital, ou infelizmente ela tem que entregar os dois ali, tá? Mas o mais correto é que se cobre um ou outro, a depender do objeto da minha licitação. Então isso é importante aí, né, para ambas as situações, tanto o licitante que vai estar contribuindo com esse documento, vai estar entregando, como para o também agente público que deve cobrar o correto. E existem também as situações em que o licitante é isento desses tributos, então ele tem que fazer uma comprovação ali, com a declaração da fazenda respectiva, né? Que ele é isento. Só relembrando aqui, pessoal, no item acima aqui, o ISS é do município sede da empresa, tá? Se eu participo de uma licitação em outro estado, né? Eu não tenho que entrar com o ISS lá, a prova de certidão na prefeitura da minha cidade, da minha sede, tá? No item 9.23, ele fala ali do microempreendedor individual, o MEI. Né? O MEI ele é dispensado desses documentos aí citados aí em cima, aí no caso, esse da Fazenda Fiscal, né? Porque o MEI ele paga uma taxa mensal, né? Dentro do Simples Nacional, que o dispensa de estar se cadastrando ou se vinculando aos impostos ICMS e ISS. A partir daí, a gente vem para a qualificação econômico-financeira. Tá? Lembra que no início eu falei que as duas primeiras eram obrigatórias em todas. As duas próximas, que a econômico-financeira e a técnica, ela não necessariamente tem que vir em todas as licitações. No final eu vou mostrar ali o porquê. Continuando aqui, a econômico-financeira, ela vai cobrar aqui, ó, para pessoa física ou sociedade simples, a insolvência civil, tá? Essa insolvência civil, ela é cobrada nos TJs, tá? Nos TJs ali do respectivo estado. Só voltando aqui em cima, gente, que eu não expliquei, eu não comentei aqui, mas tanto o ISS como o ICMS dá para conseguir no site ali, seja da prefeitura ou seja do governo do estado, do seu respectivo, tá? Por isso que eu não mostrei ali, porque vai depender do estado e de cada município. Voltando aqui para a qualificação econômico-financeira, então o primeiro ali é insolvência civil,
né, de pessoa física ou sociedade simples, tá? Logo após, a certidão negativa de falência, tá? Em relativa à sede do fornecedor. Onde é que eu consigo isso aí? Lá no Tribunal de Justiça do respectivo estado do fornecedor, tá? Aqui do Ceará, mostrando aí a telinha aí do TJ do Ceará, onde pega a certidão, tem um link também, mas é um exemplo do Ceará, né? Em outros estados vai ser o seu respectivo TJ. Passando aí, a gente vem ali para o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial, ele é exigido normalmente, pode ser do último exercício social ou pode ser dos dois últimos, a depender do edital, visto que está em vermelho aí exatamente para o agente, na hora de formar o TR, no caso, ele escolher qual que ele vai cobrar. Dependendo do vulto do contrato, ele vai cobrar, vai ser um pouco mais exigente ou menos. E dentro desse balanço tem que ser conferido os seus índices aí de saúde financeira da empresa, né? São 3 índices cobrados: o índice de liquidez geral, o índice de liquidez corrente e o solvência geral. E aí embaixo vem as formas, tá? E não pode dar abaixo de 1. Por quê? Porque abaixo de 1, se a gente interpretar quem está acima na divisão ali, é o meu ativo e embaixo é o meu passivo. Se está dando abaixo de 1, é sinal que o meu passivo é maior que o ativo, ou seja, eu tenho mais dívidas do que recurso, do que bem para poder suprir essas dívidas. Então indica que uma empresa pode estar em situação de saúde financeira ruim. Caso esse indicador dê menor que 1, é exigido um capital mínimo da empresa ou um patrimônio líquido mínimo. E esse mínimo geralmente é o quê? Normalmente, até 10% do valor do contrato. Ou seja, se meu contrato é de 100 mil, com a empresa, o valor estimativo do item que eu ganhei é 100 mil, então o órgão vai exigir que pelo menos eu tenha um capital social ou um patrimônio líquido de 10 mil reais. Já há entendimento nesses dois campos aí, que o fato do índice ser menor que 1, e só assim ser exigido esse capital mínimo não é muito coerente, porque pode ter empresa que ela tem um ativo de 10 reais, um passivo de 5 reais, então ela vai ter sua saúde financeira boa, acima de 1, mas de qualquer forma não vai ter condições financeiras para arcar com o contrato de uma grande obra, imagine o senhor. Então já o entendimento que esse capital mínimo aqui deve ser cobrado de qualquer forma, tá? Mas isso vai depender do edital, então o licitante tem que estar lendo o edital ali. A gente fala ainda se pode ser cobrado de menos de 2 anos, né? Principalmente se a empresa ela for constituída dentro daquele exercício social, ela não vai ter o balanço de 2 anos, né? Ou menos de 1 ano, ela vai ter apenas o balanço de abertura, como está escrito aqui. E comenta também aqui no 9.32 que esses índices, esse balanço, ele tem que estar o quê? Assinado por profissional habilitado, ou seja, um contador. Isso é para facilitar, porque nem sempre o pessoal da contratação entende contabilidade. Ele vai entender, vai conseguir calcular esses índices e ele vai conseguir saber se a empresa fez o cálculo correto ou não. Então é importante ter um profissional habilitado, de contabilidade no caso, que ele ateste aquilo ali, que ele faça aquilo ali e ele responda pela sua indicação. Nesse ponto é importante comentar, porque às vezes tem empresa que fala assim, senhor pregoeiro, eu não sou obrigado a fazer balança, não tenho que apresentar balança na junta, porque eu sou optante pelo Simples Nacional, então não preciso e tal. Pessoal, não precisa apresentar na junta que seja, mas se a licitação assim exigir, se ela exige, tem que ser apresentado, porque a empresa ela pode não ter que apresentar perante a Receita lá o balanço dela, mas ela tem que ter o seu controle contábil, ela tem que ter seu balanço, por mais que ela não apresente nos órgãos de controle. E se o edital está exigindo, para aquele tipo de empresa, ela tem que apresentar. Né? Exceção aí quando é um MEI, né? O MEI não precisa, mas os restantes tem que ter, mesmo seja optando pelo Simples, tá? Pessoal, passando aí para a última qualificação, que é a qualificação técnica, tá? O que a qualificação técnica pede? Primeiro, ela pede ali o registro da entidade, na entidade profissional competente, ou seja, se eu sou de engenharia, tem que ter o registro no CREA. Se eu sou empresa de contabilidade, tem que ter o registro no CRC. Existe esse controle por meio dos conselhos de classe da entidade competente. Então, o edital normalmente na qualificação técnica pede, né? Aí fala ali que a sociedade estrangeira, ela tem que ter esse registro no momento da assinatura do contrato, tá? E outra aqui que é muito importante na qualificação técnica é a comprovação de sua aptidão. É a empresa comprovar que ela tem condições de estar fornecendo aquele produto ou aquele serviço. E como é que ela vai comprovar isso? Principalmente através do atestado de capacidade técnica. É um documento de alguma empresa, seja ela de direito, seja ela pública ou privada, dizendo que eu entreguei para ela aquele produto ou prestei aquele serviço e com qualidade. Isso é importante porque tem fornecedor que às vezes quer mandar só uma nota fiscal que ele vendeu. Isso não é só isso não, tá, pessoal?
tem que ter aquela empresa que recebeu o serviço, seja ela órgão público ou empresa privada, dizendo que foi prestado com qualidade, que eu posso mandar um produto ou serviço e isso é uma porcaria o serviço. E o próximo órgão público vai contratar uma empresa que não consegue fazer o serviço decente. Então é importante ter esse atestado dizendo que foi prestado com qualidade, tá? E o órgão pode solicitar complemento disso, aí sim, ele pode pedir um contrato, né, que foi feito, pode pedir a nota fiscal, comprovando que realmente o serviço foi feito, tá? E aqui o próprio item traz também que o conselho de classe também pode emitir, tá? Esse atestado aí, tá, pessoal? Pode ser exigido o quantitativo mínimo, né? Um quantitativo a depender da quantidade que eu estou exigindo, ou mesmo um tempo mínimo para isso para serviço, né? Serviço pode exigir 3 anos no mínimo, 1 ano. Pessoal, tudo muito bem justificado. Então, o agente público que vai exigir isso, ele tem que justificar por que ele está exigindo 2 anos, 3 anos, né? Por que ele está exigindo o mínimo de 500 unidades entregues, tá? Porque isso ele vai estar limitando concorrência. Então, ele vai estar diminuindo a competitividade da licitação. Então, justifica-se pela necessidade do órgão. Agora, se o órgão não há uma grande necessidade para exigir isso daí, não tem o porquê colocar. Pessoal, falado isso, né, terminado, esses são os principais requisitos exigidos, né? A gente passa sobre aquele comentário de quando não há necessidade de exigir a qualificação completa, né? Então, o órgão pode exigir uma qualificação total ou parcial, uma habilitação. Quando eu exijo uma habilitação completa, vai tudo aquilo ali exigido, tá? Ou mais, né? Se o órgão entender que tem mais coisas para se exigir, né? Alguns documentos específicos, algumas autorizações específicas, o órgão exige. Mas quando ele entende que não é tão vultuoso o item, e traz o artigo 70 da 14133, ele trata disso aí, quando a contratação de entrega imediata, ou mesmo aquelas que representam 1/4 do limite de dispensa de licitação, ou seja, hoje o limite está em torno de 60 mil. Então, licitações de 15 mil para baixo, né? Ou própria dispensa de 15 mil para baixo, né? Eu não precisaria exigir completa, bastaria exigir ali a qualificação jurídica e a social, fiscal e trabalhista. Não precisaria exigir o atestado de capacidade técnica e não precisaria exigir os balanços, né? Também isso vale para quando a contratação é para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil. Evitando assim exigências exageradas, evitando pregões desertos, né, ou fracassados porque as licitantes não têm esses documentos, né? Então fazendo com que licitantes iniciais possam participar de licitação. Tá? Então, essa é a indicação. E mesmo ali, quando o órgão exigir, ele tem que estar justificando ali o porquê está exigindo. Tá? Nessas situações que a gente falou ali, né? Até 1/4 do valor da dispensa ou entrega imediata. Tá? Então, hoje está ficando menos burocrático para participar de licitação. Então, está favorecendo aquelas pequenas empresas iniciais, que elas consigam vender. Mas cuidado, se você é uma empresa que está começando agora, você tem que ter certeza que tem capacidade de estar vendendo aquele item para o governo, porque senão você não conseguir, você vai tomar sanção, vai se prejudicar, vai ficar com o nome ali nos itens de improbidade, de idôneos, tá? Então a gente tem que cuidar disso também. Então, pessoal, é isso aí, a gente trouxe os principais documentos na fase de habilitação. Espero que eu tenha sido didático ali no que a gente veio falando. Então, mais uma vez, peço aí, se gostou do vídeo, dá o like, né, para ajudar o canal. Aqui, né, a gente vai ficando por aqui. E costuma sempre falar aqui, a informação aqui, pessoal, é gratuita, mas o conhecimento não tem preço. Fui!